Olá, pessoal! Este é o podcast Museologando, organizado pelo grupo Panteon Patrimônio e Cultura e financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul através do Procultura em parceria com a Universidade Fevale. O Grupo Panteon reúne 3 museólogas graduadas e mestrandas em Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Alana, Júlia e eu, Kimberly. Este projeto contempla 3 episódios com debates que relacionam o cenário da museologia a partir da pandemia do Covid-19. Falaremos sobre a situação dos museus durante a pandemia, as novas formas de comunicar e fazer museu no meio virtual e sobre a atuação do profissional museólogo nesse contexto. O podcast Museologando foi gravado entre os dias 8 e 14 de setembro de 2020, durante a pandemia de coronavírus. Por isso, a temática foi tão relevante nas nossas discussões. Nós queremos entender como os profissionais da museologia e do campo cultural têm se relacionado com os desafios impostos nesse momento. Esperamos construir um espaço de diálogo, debate e inspiração para o campo museal. Se você quiser contribuir, deixe seu comentário, seu like e compartilha com seus amigos. Então vem com a gente escutar esse episódio? Nesse segundo episódio, vamos falar sobre a museologia inserida no virtual e as novas formas de comunicar os museus. O distanciamento social nos colocou em contato extremo com o meio virtual. As interações, produções, trabalho e lazer acabaram vinculando-se diretamente à web. Nesse sentido, houve também o crescimento da presença institucional de museus no meio digital e a criação de museus apenas no meio virtual. Para essa conversa, nossas convidadas são 2 pesquisadoras da temática. Priscila Chagas Oliveira, que é museóloga, mestra e doutoranda em Memória Social e Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas, e Alana Rosa, também museóloga, mestranda em Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A dinâmica desse episódio será diferente dos outros, pois contará com apenas um bloco de conversa entre as 2 convidadas, tendo em vista que a Alana faz parte da equipe de produção deste podcast. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês, por terem topado, então, estarem participando dessa conversa. E com essa temática, então, tão atual nesse momento, que é a questão da museologia no virtual. Esse momento de pandemia e distanciamento social nos colocou, então, em muito contato com esse virtual e pensar que os museus brasileiros, eles não estavam tão inseridos institucionalmente nas redes sociais, de modo virtual na internet. Então, pensar em como essas instituições têm se reinventado e têm trazido esses elementos para o seu cotidiano também para estar continuando a comunicar para o seu público e chamar o público para suas atividades, mesmo que distantes dessas pessoas. Então, obrigada, Júlia, pelo excelente início da nossa conversa. Eu queria agradecer a todas vocês também pelo convite, pela confiança na minha trajetória e no meu trabalho para poder conversar sobre essas questões que agora estão enfim, se popularizando, essa temática que anteriormente não era muito discutido. Na verdade, as instituições estavam um pouco até afastadas, no geral. Obviamente que tinham casos muito bem-sucedidos de aproximação com as tecnologias digitais conectadas ao cyberespaço, mas enfim. Então, me apresentando, eu sou museóloga, formada pela URGS e hoje mestra e doutoranda em Memória e Patrimônio pela UFPEL. E eu tenho trabalhado desde o início da minha graduação com essa interlocução da museologia com ciência da informação, antropologia e um pouco de comunicação para discutir esses fenômenos da memória e do patrimônio a partir da tecnologia digital conectada ao cyberespaço, Então, é importante distinguir o uso da tecnologia, que pode não estar necessariamente conectada ao cyberespaço, fazer parte desse mundo que a gente entende como mundo virtual, o mundo virtualizado, e existe a tecnologia conectada ao cyberespaço, que é a que faz sentido, para a gente trabalhar com virtualização. A gente está falando, então, de uma tecnologia, de um uso de uma tecnologia
que se conecta, que utiliza toda a potência da cybercultura, que é a conexão, que é esse uso dos sites de rede social, que as pessoas podem, de fato, se conectar, é a criação dessas personas, né, desses perfis online. E eu tenho visto esse movimento agora como um movimento bastante interessante, porque a Lana mesmo, depois que apresenta e vai contar a trajetória também, a gente vê um certo afastamento, um certo medo de trabalhar com as tecnologias. Também depende, nós precisamos nos alfabetizar no uso das tecnologias, né, e das mídias, e às vezes não existe esse tempo, às vezes o profissional da comunicação, ou da ciência da informação, ou da ciência da computação não está nos nossos museus, e acaba dificultando a nossa aproximação. Mas vindo a pandemia, as instituições se viram obrigadas, né, a esse movimento de digitalização e virtualização, para poder continuarem exercendo a sua função social. Eu acho que agora, nesses últimos 6 meses, nós tivemos grandes iniciativas de inserção das instituições no meio e fazendo uso, né, e aprendendo a trabalhar com a nova linguagem que a cybercultura exige. No meu caso, que tenho trabalhado mais com as redes sociais, acervos, museus virtuais, tenho visto um movimento, inclusive para a museologia se repensar enquanto campo, né? Bom, então, meninas, eu agradeço também por terem me permitido fazer parte desse episódio, né? Já que eu tô aí desenvolvendo esse projeto junto com vocês. Então, eu também trabalho com tecnologia em museus, né? Mais precisamente aplicativos e outros dispositivos, outras formas de incluir a tecnologia dentro de exposições de museus. Desde o TCC, num primeiro momento avaliando o aplicativo de realidade aumentada, visita virtual e outras formas de tecnologia mais avançadas, digamos assim, como a inteligência artificial, enfim. Hoje eu sou graduada pela URGS em Museologia, sou mestranda do programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio da URGS também. E a minha pesquisa fala sobre a realidade aumentada em museus e como a gente é permeado pela tecnologia o tempo inteiro, como a gente é mediado pela tecnologia, não somente dentro dos museus, mas na nossa vida, né? Tudo que a gente faz agora tem um aplicativo, a gente pede comida pelo aplicativo, a gente pede carro pelo aplicativo, a gente faz de tudo por um aplicativo, a gente está gravando esse podcast por um aplicativo. Então, dentro desse contexto, como é que a gente está usando, como é que isso está entrando na nossa vida a ponto de influenciar na nossa significação, né? Na forma como a gente cria significado, na forma como a gente vê as coisas. Será que a gente está perdendo um pouco do que era analógico? Será que a gente está muito dentro do contexto virtual a ponto de não reconhecer o que não é mais virtual? Enfim, várias questões como essa. E aí, então, pensando os museus hoje, né, em meio a uma pandemia, o quanto a gente precisa ainda desenvolver a nossa capacidade de museologia, de museólogos, para poder incluir esses dispositivos na nossa vida e entender não somente como fazer, mas quais as potencialidades, assim, dentro do nosso contexto brasileiro, né? A gente está falando aqui num contexto bem limitado de que às vezes a gente não tem dinheiro nem para abrir um museu, como é que a gente vai estar pensando em tecnologia, mas a gente precisa conhecer, sim, quais as potencialidades da tecnologia, enfim. E eu acho que isso chegou de uma forma inesperada, que a gente, ninguém estava esperando passar por uma pandemia de um vírus e ter que, enfim, suspender todas as atividades e ter que obrigatoriamente nos tornarmos virtuais para poder continuar, né? Então, é mais ou menos isso que eu acho que a gente tem visto nesse campo da museologia, assim, como é que a gente está pensando isso. E acho que, a princípio, é isso que a gente gostaria de tratar nesse episódio de hoje. Realmente, nesses últimos meses, a gente tem observado várias atividades propostas por museus a partir das redes sociais, seja através de lives, de postagens, de visitas virtuais, enfim. E, além disso, também foram criados museus que existem apenas no âmbito do virtual. São, então, perfis diversos, criados para apresentar memórias pessoais e coletivas nas redes sociais. Então, vocês podem comentar um pouco sobre essas novas formas de comunicação museológica e novas formas de ser museu? Então, Júlia, atualmente no meu doutorado eu tenho pesquisado
os fenômenos museais, que não necessariamente são museus institucionalizados, né? Eu pesquiso, então, esses fenômenos memorialísticos. A gente pode pensar esse memorialístico pela perspectiva da museologia, né? Também entendendo esses fenômenos de possíveis museus virtuais, e daí eu falo numa perspectiva filosófica, os museus do devir, museus potência, né, são fenômenos que podem vir a tornar-se museus ou não, ou ficar apenas nesse fenômeno memorialístico, que surgem a partir do isolamento social, que surgem, né, de uma urgência das pessoas de criarem a memória deste período de quarentena. Então, eu tenho observado, e de forma conjunta, inclusive, eu e a Lana, e a professora Ana Carolina Gelmini de Farias, a gente tem visto, né, pensando inclusive na publicação de um trabalho, fenômenos, né? Então, as pessoas de forma isoladas nas suas casas, no período de quarentena, elas buscam ainda a construção e a manutenção dos seus laços sociais através da construção de museus no Instagram, no Facebook, enfim, em diversas plataformas disponíveis, né, nesses sites de rede social, para construir memória. Elas estão construindo a sua memória da quarentena. E essas memórias são de diferentes narrativas verbo-visuais, né? Então, são sons da quarentena, as imagens da quarentena, os desenhos da quarentena, os sonhos da quarentena. Então, são todos fenômenos de memória que estão aparecendo. E é interessante também que alguns desses fenômenos, eles se dão o nome de memórias da quarentena, ou diários da quarentena, enfim, mas alguns se intitulam museus. E aí tem um ponto muito importante, que é as pessoas estão criando seus próprios museus, né? Então, lá desde o princípio da musealização de nós mesmos, quando nós criamos a nossa linha do tempo numa rede social, quando a gente cria marcos de memória, acontecimentos de memória, lembranças na rede social, a gente já está, de certa forma, musealizando a si. Mas até então isso não estava sendo intitulado como um museu, né? Um museu de mim mesma. Mas agora as pessoas estão criando, então, obviamente que não temos ainda dados para fazer qualquer afirmação, mas, né, nós temos notado isso, e o meu doutorado está indo por esse caminho. E além das instituições, dos museus institucionalizados, de fato, estarem entrando agora, se vendo obrigados a utilizar toda a potência das redes sociais, né, que cada rede social possui uma linguagem. A gente vê, inclusive, esse movimento do IBRAM, de inserir os museus no TikTok, para alcançar um público mais jovem, que utiliza essa plataforma. A gente também vê um movimento mais fenomenológico, né, do museu nessas plataformas também. Eu concordo com o que a Priscila trouxe, que fala sobre essa questão do museu, né, de como as pessoas estão criando os seus próprios museus e se autodenominando museu, assim. Isso é uma questão que surgiu também durante a minha pesquisa de mestrado agora. A gente tem um exemplo muito proeminente, que é o exemplo do Covid Art Museum, né, que é um perfil no Instagram que se autodenomina museu, que se entende como museu de arte. E isso vai muito de encontro à questão da nomenclatura museu virtual, né? Que dentro do campo acadêmico, da pesquisa mesmo, a gente ainda tem uma dúvida muito grande: o que é que se considera museu virtual, se existem diferenças entre os chamados web museus ou cyber museus. Isso é uma nomenclatura que foi determinada há uns anos atrás, já faz 10 anos que a gente tem ali o trabalho da Monique Magaldi falando sobre isso. E aí as discussões ainda são muito incipientes, mesmo que a gente esteja num momento de tanta urgência tecnológica, ainda não é exatamente uma coisa que a gente vem discutindo a ponto de determinar ou de tentar classificar de uma forma mais específica. Isso eu percebo que é uma dificuldade, né? Na hora que a gente começa a conversar sobre o museu virtual e essa presença virtual, esse fenômeno de museu no campo virtual, a gente ainda tem uma dúvida muito grande a respeito do que a gente está falando exatamente. E, além disso, eu percebo que esse trabalho nas redes sociais, trato sobre isso na minha dissertação também, o quanto a gente precisa pensar o museu como um influencer, né? Um influenciador digital, assim. O quanto o museu
que teoricamente tem um papel social muito importante, tem uma função social no seu meio, né, na sua sociedade, na sociedade na qual se insere, o quanto ele se vê com relevância e influência dentro daquela sociedade, assim. O adentrar do museu na rede social pode ser visto de uma forma diferente, assim, um pouco mais mercadológico, talvez, um pouco mais de marketing, mas é uma necessidade do público. Eu acho que vem de encontro ao teu público, o que aquele público quer, o que ele busca, o que tu pode oferecer enquanto museu, instituição, para aquele público. Isso tudo muito no campo do teórico ainda, né? A gente conversa, a gente tem aí trabalhos do François Merres, me corrijam se eu estiver falando errado, mas que fala sobre essa questão das novas funções do museu, né? Que é o marketing e a mediação em torno do público. Sim, Alana. E a gente vê, por exemplo, como isso tem acontecido desde a década de 90, a gente pode pensar assim que no Brasil o Museu da Pessoa é um marco, né, como um museu digital, museu, web museu virtual, cybermuseu. É importante ressaltar também que, como o campo ainda não está discutindo teoricamente muito sobre isso, ainda nós não conseguimos conceituar muito bem essa intersecção entre a museologia e a virtualidade, né, a museologia na cybercultura, nós acabamos não tendo conceitos fechados, né, ou conceitos fechados não, mas eu acho que conceitos mais norteadores. Às vezes a gente fica um pouco sem compreender direito, né, sem saber diferenciá-los, como tu mesmo havia dito. Tendo no Brasil, o marco desse movimento é o Museu da Pessoa, que é o museu brasileiro que vai trabalhar com essa ideia, né, que eu chamo de um movimento de virtualização e interfaceamento da memória, onde a memória começa a ser colocada não só através dos museus, né, não só os museus se obrigam a se digitalizar e a se interfacear, mas outras instituições de memória e de patrimônio, e daí hoje, isso tudo culminou no movimento que eu vejo hoje da criação desse subcampo da museologia, citando de novo a Magaldi, que a Magaldi está trazendo isso para nós, que é o da cybermuseologia. Eu acredito que essa necessidade de definição conceitual, que eu acho que é isso que a gente está falando agora sobre essas diversas noções do museu no cyberespaço, esse caminho de definição conceitual, de esclarecimento do que é essa intersecção da área dos museus, né, da museologia, com a tecnologia digital conectada ao cyberespaço, isso vai acabar se dando com mais pesquisas nesse subcampo da museologia, que é da cybermuseologia, o que vai incluir as tuas pesquisas, né, Lana, que são essas pesquisas de aplicativos digitais para museus físicos, por exemplo, né, ou para os seus sites, e também o meu caso, que são esses novos fenômenos museais que vão surgir a partir da possibilidade de eu criar coleções, administrar coleções via web. E o Tainacan também, né, o Tainacan vai lá surgir em 2017, mas hoje o Tainacan está sendo usado, assim, largamente, e é uma tecnologia, né, social que está dando esse suporte para as instituições físicas, mas também está fomentando o surgimento de coleções que existem somente no cyberespaço, né. Então, eu acho que eu percebo aí na cybermuseologia um caminho bastante promissor para que a área entenda como vai funcionar. Mas aquilo, nós temos práticas que não são muito bem definidas, eu mesmo trabalho desde 2012, mais ou menos, né, trabalhando mais efetivamente em 2015, 2016, com acervos digitais e museus virtuais, ou cybermuseus. Na prática, a gente não tinha muita diretriz. E a prática nos ajuda, mas é muito importante que o campo, né, que o campo museal possa pesquisar mais esse tema para que a gente tenha mais conhecimento, seja realmente a museóloga, o museólogo possam se alfabetizar nessas mídias para poder propor ações eficazes e que incorporem a linguagem, né, a estrutura e a linguagem dessa nova tecnologia. Eu acho sim, a gente fala muito sobre os novos, acho que o movimento, né, do campo de estar se colocando no meio virtual, a gente explorava isso, mas com uma certa timidez, eu acho, assim. E agora, com essa situação toda da pandemia e uma necessidade de a gente se colocar no virtual para não perder o público, para não perder o movimento, a gente tem muitas instituições no Brasil hoje que são instituições públicas, né, e que, de certa forma, dependem da sua presença em frente às
ao poder público para poder garantir que vão continuar existindo, né? Porque a gente sabe que hoje em dia está muito fácil fechar museu, fechar biblioteca, tá muito fácil a gente perder espaço dentro da cultura. Então, isso acabou trazendo essa situação que era, na verdade, um projeto tecnológico, um projeto de redes sociais, de comunicação institucional também. Era uma coisa meio subvalorizada, eu acho. E hoje a gente está aí vendo a necessidade de se fazer presente. Então, quando tu vê uma instituição, como tu mencionou, né, o IBRAM, levando seus museus para uma rede social ainda tão desconhecida como é o TikTok, a gente vê que é um movimento necessário, assim, sabe? De eles estarem cativando novos públicos, de estarem reinventando a maneira de comunicar os seus acervos. Eu acho que a tecnologia vem muito nisso, assim. E aí a gente fica se perguntando, bem isso que tu disseste, né? Faz na prática, e aí na teoria a gente não desenvolve nada, e quando a gente vai desenvolver uma pesquisa, a gente está muito defasado na parte de referências, a gente acaba trazendo trabalhos de 10, 9, 8 anos atrás, que hoje em dia talvez a gente já poderia estar num outro patamar se a gente viesse desenvolvendo isso com uma certa frequência. Então, eu acho que depois da quarentena, como é que isso vai ficar, né? Será que a gente vai conseguir manter? Eu me pergunto muito isso, assim. Será que a gente sabe que o museu geralmente tem uma equipe, né? Tem um museólogo ou um ou dois profissionais responsáveis por toda a instituição. E como é que isso vai ser depois da pandemia, né? Como é que a gente vai ver o campo virtual dentro da museologia num contexto pós-coronavírus? Pois é, porque eu me pergunto sobre isso também. Eu acho que hoje nós temos muito mais referências, né, do que nós tínhamos quando eu comecei, por exemplo, a pesquisar esse tema. Na época, a principal referência, e continua sendo, né, a professora Vera Dodebey. Hoje nós temos a Magaldi, que também há um tempo já trabalha com isso. Lá no meu programa de pós-graduação foi defendida tanto a dissertação quanto a tese de doutorado de Marina Reis, que trabalha com patrimônio cultural digital. Eu acho que no programa de vocês, né, no Museologia e Patrimônio, Rafael Chaves trabalha com esse tema, Renata Padilha na Federal de Santa Catarina, todos os pesquisadores do Tainacan. Eu tenho me baseado bastante na página do Tainacan mesmo, que eles disponibilizam diversos artigos, referências. Então, assim, eu acho que agora eu fico muito feliz, inclusive, que nós tenhamos produção no Brasil, porque tu tinha falado no início mesmo, Alana, que é importante contextualizar o uso da tecnologia na Europa, por exemplo, ou nos Estados Unidos, e no Brasil. A gente tem um abismo, né, de diferença social, cultural e econômica nesses países. Então, a gente utiliza as referências internacionais, até porque, por exemplo, a Unesco e o ICOM estão lançando diversas recomendações sobre esse tema, mas a gente também não pode esquecer o nosso contexto brasileiro, em que existem ideias que não são aplicáveis ao contexto brasileiro por diversas questões, né? Então, acho muito importante que a produção nacional sobre esse tema seja levada em consideração, né, que a gente possa fazer mais pesquisas nas nossas bases de dados, que dentro dos programas de pós-graduação esse tipo de temática tenha impulso e que esse tema seja discutido nas disciplinas de graduação, né, porque é algo que eu já havia notado e que quando eu fui professora substituta ali na museologia da URGS, a gente percebeu que poucas disciplinas discutem esse tema. Eu acho que esse momento de pandemia leve, muito provavelmente, a um aumento nas aulas sobre esse tema, quiçá a criação de uma disciplina propriamente dita, por exemplo, de cybermuseologia. Eu acho que seria bastante interessante, né, ver teoricamente isso, para que as profissionais saiam da graduação impulsionados a produzir conhecimento no âmbito da pós-graduação sobre esse tema, para que a gente crie um arcabouço teórico metodológico contextualizado para o país, né? Baseado nas necessidades e nas nossas potencialidades tecnológicas aqui nacionais. Sim, infelizmente eu ainda vejo muitas pessoas do campo, da área, que produzem conhecimento, às vezes negligenciando um pouco a importância da presença virtual dos museus, assim.
a gente não pode mais fechar os olhos para a questão de que sim, a gente está dentro da internet o tempo inteiro. E a gente usa dessa tecnologia, desses dispositivos, e tudo isso acaba influenciando diretamente na forma como a gente vê o mundo e como a gente experimenta as coisas da cultura, assim. Então, isso tudo eu acho que faz sentido a gente começar a produzir a respeito, e eu espero que esse momento aumente dentro da academia a produção de teoria sobre essa presença virtual, e que isso venha contribuir para que a gente se reinvente, né? Eu acho que, embora a gente tenha muitas dificuldades em termos públicos e de investimento na cultura do Brasil, eu acho que ainda há uma esperança de... Gosto de ser muito... Acho que estou sendo até um pouco ingênua, talvez. Mas acho que há uma esperança de a gente conseguir reverter isso a partir do conhecimento produzido dentro do meio acadêmico também, assim, né? Para crescer e melhorar bastante. Sim, não, assim, só para complementar, de fato, eu acho que esse receio em trabalhar com a tecnologia é um receio por conta da nossa falta de familiaridade também com a tecnologia, né? E é tudo muito recente. Se a gente for parar para pensar, o boom do Facebook foi em 2009, né? Então é tudo muito recente. Então é difícil para uma instituição, e principalmente para o museu, que está muito pautado na materialidade do seu acervo e na exposição física, transcrever a lógica, né, do processo curatorial para um outro ambiente que demanda outros conhecimentos e que às vezes nós não temos tempo nem de aprender a mexer, a gente acaba aprendendo na prática. Ao mesmo tempo, os museus se obrigaram a esse processo, né, essa transposição para esse novo meio, e eu acredito sim, né, vamos ser ingênuas juntas, eu acredito sim que isso vai gerar um aumento, possivelmente, das pesquisas. Isso já está gerando, já tenho visto isso. As pesquisas estão se adaptando ao contexto do isolamento social, e tanto qualquer outra pesquisa de outro programa de pós-graduação está tendo que aprender, por exemplo, a fazer pesquisas em acervos digitais, né? Então, provavelmente, sendo bastante ingênua, como tu mesma falou, eu acredito que as pesquisas sobre essa temática vão aumentar consideravelmente a partir desse ano. Então tá, Priscila, muito obrigada pela tua participação com a gente aqui. Acho que a gente segue aí produzindo teoria e conhecimento da melhor forma que a gente conhece, né? Dentro das instituições públicas federais. A gente tem, embora muitas dificuldades, a gente tem um ensino de muita qualidade e muita oportunidade de produzir esse conhecimento que a gente vem fazendo nos últimos anos, a nível de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Eu acho que é uma super oportunidade que a gente teve de encontrar espaço também para produzir sobre essas coisas. Deixo uma menção honrosa e um agradecimento tanto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul quanto à Universidade Federal de Pelotas, né, pelo espaço e pelas oportunidades. E te agradeço imensamente pela participação também aqui com a gente. Tá bom, muito obrigada, Ana, assim, de verdade, por essa oportunidade. E seguimos, né, pensando mesmo nisso, né, e valorizando as instituições e os nossos programas de pós-graduação que nos permitem realizar essas pesquisas, valorizando as nossas orientadoras e orientadores, no caso, que eu acho que tendo pessoas e instituições que acreditem, né, no desenvolvimento dessas pesquisas e nessas práticas de museologia experimental, nós vamos desenvolver esse âmbito, né, da cybermuseologia, que a gente desenvolva para práticas sociais, para o uso social das tecnologias, né? Sabendo de todo o problema em tempos da pós-verdade, fake news, né? Esses hackers que a gente tem visto por aí, a gente pode fazer um uso social bastante empoderador da tecnologia. E é isso, agradeço mais uma vez a vocês a oportunidade de conversarmos. Ficamos sempre à disposição para mais conversas sobre esse tema. Então é isso, pessoal. Ao fim desse episódio, percebemos que com a condição de isolamento social e fechamento dos museus, essas instituições se viram obrigadas a se reinventar e se inserir no meio virtual para continuar a exercer a sua função social. Assim como as convidadas, esperamos que esse momento seja um catalisador de pesquisas e práticas museais na virtualidade.
Agradecemos mais uma vez a participação da Priscila e da Alana, que contribuíram muito com o conhecimento delas acerca da temática. Agradecemos a você, ouvinte, pelo seu interesse e atenção. Se você quiser contribuir, deixe um comentário, o seu like e compartilhe com seus amigos. Até o próximo episódio!